capítulo 9 de 2 Coríntios. Todos acharam? Diz assim: ora, em relação ao serviço aos santos, não é preciso a mim vos escrever, pois sei a vossa disposição, pela qual me gloriei diante dos macedônios, para a Acácia. Está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo estimulou a maioria. Enviei estes irmãos a fim de que o nosso louvor acerca de vocês não fosse vão neste particular, para que, como disse, estejais preparados, a fim de que, se alguns macedônios fossem comigo e nos achassem desapercebidos, não fossemos envergonhados, para não dizermos vós nesta confiança. Considerei, portanto, necessário pedir a estes irmãos que fossem na frente ter convosco e preparassem antecipadamente a vossa dádiva, já antes anunciada, para que tivesse pronta como mostra de liberdade e não como por avareza. Por isso, o que semeia pouco, pouco ceifará. Também, e o que semeia em fartura, em abundância ceifará também. Cada um dê de acordo com o que decidir no coração, não em tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama ao que dá alegremente. E Deus é poderoso para multiplicar toda a graça em vós, para que em toda suficiência, em tudo, tendo abundez em toda boa obra. Como está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento, dará também a abundância da semente a vós, e fará crescer os frutos da vossa justiça, em tudo enriquecendo para toda a beneficência a que por nós se deem, graças a Deus, porque a ministração deste serviço não é só para suprir a necessidade dos santos, mas também transbordar muito em ações de graças a Deus, pois na prova deste serviço dão glórias a Deus pela obediência que confessais para o Evangelho de Cristo e pela generosidade da vossa contribuição para eles e para todos. E eles, pela oração por vós, desejam mostrar o ardente afeto que vos tem por causa da excelência da graça que Deus vos deu. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Na verdade, o Senhor estava falou comigo, tem falado comigo há alguns dias a respeito do zelo pelas coisas do Senhor, por aquilo que se refere ao Senhor, pela casa do Senhor, por aquilo que Ele confiou a cada um de nós, a mim particularmente. O Senhor tem falado para mim que eu preciso zelar, sabe, ter zelo, amar aquilo que o Senhor tem confiado a mim. E dentro disso, o Senhor me conduziu a esse texto. E esse texto diz, Paulo falando a respeito, aqui na carta dos Coríntios, pelo zelo que eles têm com a obra do Senhor. E ele começa a falar: não preciso mais falar nada de vocês, dar testemunho de vocês, porque vocês já dão um bom testemunho. Vocês fazem, o que vocês fazem por amor.
e nós vamos aí visitar vocês, tá? Vou mandar alguém visitar vocês, e os macedônios vão também, e eles têm visto o zelo que vocês têm tido, não só com as coisas do Senhor, mas com aqueles que têm pregado a palavra, têm cuidado, né? Tem tido um verdadeiro amor com as coisas do Senhor. Aí Paulo pega e manda alguém na frente para antecipar, para que chegando lá não pegue ninguém em falha, para não dar escândalo aquilo que ele já tinha falado a respeito dos coríntios. E a partir do versículo 6 diz assim, era o que eu queria falar: por isso, o que semeia pouco, pouco ceifará. Também o que semeia em fartura, em abundância ceifará também. Cada um dê de acordo com o que decidir no coração, não em tristeza nem por obrigação, pois Deus ama ao que dá alegremente. Deus ama ao que dá alegremente. Foi esse versículo exatamente que eu queria focar. Aqui está falando a respeito de finanças, mas não era exatamente a respeito, ou só especificamente a respeito de finanças que eu queria falar. A palavra diz aqui, Paulo está dizendo, uns dão por obrigação, outros dão por necessidade, mas Deus ama ao que dá alegremente, ao que tem prazer em dar. E não é só no dinheiro que Deus tem prazer, não é só aquela pessoa que deseja ardentemente o dia de receber o seu dinheiro para separar o dízimo ou sua oferta para entregar. Não é só isso. Eu queria falar também as coisas que o Senhor entregou a nós, a cada um de nós. Deus ama aos que fazem a sua vontade com prazer. Porque podemos fazer muitas coisas para o Senhor, ou até estamos fazendo muitas coisas para o Senhor, mas muitas vezes estamos fazendo por obrigação, ou estamos fazendo por necessidade, não só nos dízimos e nas ofertas, mas também naquilo que requer um esforço da nossa parte, não só, mas aquilo que o Senhor depositou dentro de nós desde que nos criou. O Senhor colocou um encargo em nossas vidas e confiou a nós. E muitas vezes nós estamos carregando isso e fazendo, se estamos fazendo muitas vezes sem zelo, sem amor, sem prazer. E em Coríntios diz assim, Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada me valeria. Ainda que eu entregue a minha vida para ser queimada e parará, ele vai falando um monte de coisas. Ainda que eu faça tudo isso aí, se eu não tiver amor por aquilo que eu estou fazendo, não tiver amor pelas coisas do Senhor, é só zoada no ouvido de Deus. O seu serviço, está sendo feito, mas se você não ama o que você está fazendo, se você não ama, eu não digo amar o que você está fazendo só porque é algo que você está fazendo, mas porque é algo que o Senhor confiou a você, é algo que o Senhor colocou dentro de nós. Se nós estamos fazendo alguma coisa para o Senhor e não amamos aquilo porque é do Senhor, porque o Senhor confiou a nós, cara, não vai valer de nada. Vai ser feito, pode ser até bem feito, mas diante do Senhor não vale nada. E o Senhor começou a falar comigo a respeito do zelo. Cara, vocês precisam amar aquilo que eu tenho confiado a vocês. Vocês precisam desejar, cuidar, ter zelo, pensar. A palavra do Senhor diz assim, que bem-aventurado aqueles que não, em Salmos 1, que não se assenta diante dos pecadores, nem se detém no caminho, dos pecadores, mas tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Eu acredito que não é só na lei, mas deseja as coisas do Senhor de dia e de noite. Exemplo, o Senhor te revelou algo
que colocou diante de você, sabe, lhe deu uma missão, um encargo, ou lhe revelou o propósito para o qual você foi criado. E se você não pensa nisso dia e noite, se isso não te consome, se isso não toma o seu tempo, se quando você vai dormir, sabe, isso não você não dorme pensando naquilo, você também não está amando as coisas do Senhor. Porque geralmente quando nós temos alguma coisa, por exemplo, estamos ansiosos por alguma coisa que vai acontecer no dia seguinte, nós deitamos, tentamos dormir e ficamos pensando naquilo, e muitas vezes aquilo nos rouba o sono, passamos 2, 3 horas sem dormir, e quando nos pegamos no sono, quando o sono nos arrebata, é porque nós já pensamos demais naquilo. Ou seja, já passamos muitas horas, sabe, maquinando como é que vamos fazer aquilo. E eu não percebo isso no meio das coisas do Senhor, referente às coisas do Senhor. Eu acho que nós deixamos muito a desejar as coisas do Senhor. E o Senhor tem me cobrado isso. O Senhor tem falado comigo. Olha, vocês estão as coisas estão sendo reveladas para vocês, o que é para vocês fazerem, e vocês estão até começando a fazer, mas é necessário que vocês amem o que vocês estão fazendo. É necessário que vocês desejem, sabe, que isso consuma você, que isso seja algo mais importante do que qualquer outra coisa. É necessário que isso tome o seu sono, tire te perturbe à noite, que você deite para dormir e fique maquinando, cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, aquilo, amanhã eu vou fazer isso. É necessário que nós tenhamos esse prazer, esse zelo pelas coisas do Senhor, esse desejo. E está faltando no nosso meio. O Senhor tem falado isso comigo, está faltando. O Senhor está falando comigo particularmente. Você está fazendo algumas coisas, sabe? Você está entendendo algumas coisas, está caminhando, mas ainda você não está amando aquilo que eu confiei a você. E não só, e eu vejo isso também nos dízimos e ofertas. Eu queria falar também um pouco dos dízimos e ofertas. A palavra diz que aquele que semeia pouco, ele colhe pouco. E aquele que semeia muito, ele colhe muito. Mas Deus, ele ama o que dá alegremente. Deus ama o que dá com alegria. E muitas vezes nós semeiamos muito, mas não amamos, não estamos dando alegremente. E muitas vezes algumas pessoas dão pouco, semeia pouco, mas dão com muito amor. Um exemplo disso é a oferta lá acho que é da viúva, né, que dá 2 moedas. O Senhor está lá observando, né, todo mundo ofertar, e o Senhor diz: olha, aquela mulher foi a que mais deu, porque ela deu tudo que tinha, ou seja, ela amava, ela deu com prazer ao Senhor. Ela não deu por obrigação nem por necessidade, mas ela tinha prazer em fazer aquilo. E é necessário, cara, eu acredito muito que nessa lei da semeadura, esse versículo, Deus ama o que dá, sabe, alegremente, isso é a chave. Porque se eu amo fazer alguma coisa para o Senhor, no sentido, vamos supor, trazendo para a oferta, se eu amo ofertar ao Senhor, o Senhor vai sempre, sabe, liberar sobre a minha vida para que eu sempre tenha para dar. Se eu desejo, vamos supor que eu tenha um salário, eu trabalho e tenho um dia de eu receber, se eu desejo aquele dia, sabe, o dia de eu receber o meu valor, para ofertar ao Senhor, para ter o que dar ao Senhor, para contribuir com as coisas do Senhor, sabe, o Senhor vai sempre prover, eu vou sempre ter para ofertar. Eu conheço uma pessoa que dizia assim, que diz até hoje: quem tem para dar, sempre tem. Quem não tem para dar, nunca tem. Isso é uma verdade. Quem dá, sempre tem. Quem não dá, não tem para dar, nunca tem. É uma realidade. Eu parei para observar isso, analisar. Eu sei que, assim, nem sempre acontece, mas na maioria das vezes é uma realidade.
E, cara, o segredo disso tudo é dar alegremente, é desejar ofertar. Ofertar, cara, não é só trazer o dízimo, o valor aqui, não é só colocar, mas eu tenho que estar no meu coração, eu tenho que desejar fazer isso. Se eu dou com o coração travado, poxa, eu vou dar pensando na conta, sei lá, do cartão de crédito, que a maioria deve ter. Se eu dar pensando na conta do cartão de crédito, eu não estou dando amando. Sabe, se eu dou, poxa, eu vou dar porque a palavra diz que aquele que dá recebe, aquele que planta colhe. Você está dando por uma lei. Mas eu acredito que o segredo dessa lei é dar com amor. Eu acredito muito nisso, que aquele que dá alegremente, Deus ama. E provavelmente, ou com certeza, sobre ele é derramado o amor do Senhor, o favor do Senhor. E voltando, saindo um pouco da oferta, voltando para o nosso dia a dia, para o chamado, para o encargo de cada um, é do mesmo jeito, cara. É do mesmo jeito. Se eu desejo fazer aquilo que o Senhor colocou na minha vida, sabe? O Senhor eu vou sempre prosperar. Eu vou sempre progredir, sabe? As coisas vão fluir na minha vida, porque o meu prazer está na lei do Senhor. A palavra diz que ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que não receará o tempo de seca, que dará os seus frutos no tempo próprio. E se eu desejo, se eu medito nisso, naquilo que o Senhor colocou dentro de mim, que o Senhor depositou, naquilo que o Senhor confiou a mim, a minha vida, sabe? Se eu penso naquilo, é como se fosse uma construção, cara. Quem já participou ou quem está em construção de alguma casa, de alguma coisa, sabe? Aí o cara pensa, né? Poxa, está construindo alguma coisa. Aí amanhã a gente vai, né? Aterrar, né, Jorge? Aí depois amanhã vai, no outro dia, no mês seguinte, quando entrar uma grana, vai fazer o quê? Vai botar o portão. Depois vai, sempre está pensando, aí vai dormir pensando. Amanhã é assim, cara. Se eu desejo, sabe, o Senhor falou comigo algo, e aí eu sei que aquilo é para minha vida, e aí eu tenho que desejar aquilo. Então amanhã eu vou fazer isso, tal, e mês seguinte ou semana que vem eu vou fazer. Então eu estou sempre meditando naquilo. Meditar, cara, é pensar, sabe? Meditar não é você ficar ou então só. Tem gente que acha que meditar é ler a Bíblia. É só ler e não entendeu nada. Não pensa, não raciocina a respeito do que está lendo. Meditar, cara, é saber o que é que está dizendo, o porquê, o para quê, para onde vai, sabe? Então, eu preciso meditar, acreditar, pensar, cara, eu vou fazer isso, porque tal, chegar lá na frente, o Senhor tem mais coisa para fazer, mais isso e mais aquilo para fazer. Então, se eu tenho que desejar, eu tenho que meditar naquilo que o Senhor colocou dentro de mim. E se eu não amo fazer a vontade do Senhor, eu vou fazer aleatoriamente. Se eu fizer, eu vou fazer de qualquer maneira. E aí vou fazendo como dá, e se der eu faço, se não der eu não faço, e tal, e aí vou indo, vou caminhando, mas vai chegar um dia que nós vamos prestar conta ao Senhor, de tudo que fizemos. A palavra do Senhor diz assim: tudo que vier às tuas mãos, faça com toda a tua força, porque para onde você vai, né, não há o que, acho que conhecimento, alguma coisa assim, mas é algo que é para você se esforçar, fazer com amor, aquilo que vem às tuas mãos, aquilo que é para você fazer, faça como se fosse para você, faça com amor. E eu me enquadro dentro disso, nós ainda não estamos nesse padrão. Nós estamos fazendo as coisas do Senhor, nós estamos caminhando, fazendo algumas coisas para o Senhor, mas ainda não estamos amando, porque eu falo por mim, eu chego atrasado, cara, eu tenho que me policiar, eu tenho que me corrigir.
eu chego atrasado. Outra coisa que eu observo que já foi falado muito aqui. Pô, a gente vem para cá adorar o Senhor, prestar um culto ao Senhor, né? Está aqui para ouvir a palavra do Senhor e entender o que é que o Senhor está falando. A gente vem aqui por causa do Senhor. Tem gente que vem aqui sem saber o que está fazendo, mas eu acredito que a maioria vem por causa do Senhor. Pô, e chega aqui na hora do culto, aí tem gente que está viajando em outra coisa, está com a mente em outro lugar, e tem gente que está batendo papo, aí tem gente que, pô, todo mundo, sabe, cada um seguindo seu próprio caminho, fazendo a sua própria vontade. Aí eu, poxa, Senhor, o negócio tá meio estranho. Mas aí, tá, beleza, faço louvor, tá. Na hora da palavra, cara, eu acho assim, eu já ouvi a pastora falar isso, e sabe, e eu desejava falar isso. Poxa, cara, principalmente para os que têm filhos, eu tenho um filho, na hora da palavra, o Senhor está falando, o Senhor quer falar alguma coisa, e tem a salinha ali que é para ajudar, sabe, na organização do culto, é para ajudar na organização do culto, e tem os professores, mas os professores não são responsáveis pelas crianças, sabe, assim, a responsabilidade maior não são dos professores, eu acredito que a responsabilidade dos filhos são dos pais. Minha filha, muitas vezes, tem dias que está chata, ela não quer ficar na salinha. Na maioria das vezes ela não quer ficar na salinha. Aí alguém traz, algum dos professores traz, ou dá para mim, ou dá para a Ladiane. Aí às vezes ela fica no colo, mas às vezes ela começa a miar no culto, sabe? E atrapalha a parada fluir. Aí tem gente que está do lado e já se sente incomodado. Eu sei que ninguém, sabe, fica assim, olha, eu falar nada, mas o povo já fica por dentro. Eu mesmo fico. Tem uma criança do meu lado agoniando, eu querendo ouvir, aí fico... Eu, particularmente, eu pego minha filha e saio. Aí fico rodando. Por quê? As outras pessoas vão poder ouvir normalmente. Eu não posso, sabe, querer ouvir e deixar a maioria sem ouvir. Sabe, eu quero ouvir. Minha filha vai ficar aqui zoando. Então eu vou tentar prestar atenção, mas os outros não vão conseguir. Porque vai ter alguém atrapalhando. Então, para que a maioria, sabe, se beneficie, eu saio. Então, isso é uma ordem no culto também, e também é um zelo pelas coisas do Senhor, porque o Senhor está falando. Cara, e quando o Senhor está falando, nós temos que ter atenção, nós temos que estar atentos, nada pode nos distrair. Outra coisa para os adultos, jovens, cara, na hora do culto, o culto é bem curtinho. A palavra é 40, 30 minutos, a galera levanta toda hora para ir beber água, sabe? Aí atrapalha quem está do lado. Quem está na frente, ou fica, não fala nada, mas atrapalha o raciocínio, cara. Que você sabe, foge. Aí vai no banheiro. Pô, espera um pouquinho, é só 40 minutos. Ou então vai na hora da oferta, vai na hora do louvor, já se organiza, sabe? Nesse período, para que na hora da palavra, para que na hora que o Senhor for falar, cara, tá, sabe, o ambiente esteja propício para aquilo que vai ser liberado. Talvez uma palavra daquela ou dessa que vai ser liberada, sabe, liberte a sua vida, sabe, talvez uma palavra dessa salve sua casa. Então é necessário que tenhamos zelo pelas coisas do Senhor, não só pelas ofertas, mas em tudo que se refere às coisas do Senhor, aqui dentro, fora, em tudo que se refere ao Senhor. Aí a galera, né, vai beber água, mas aí também tem as crianças que já são maiorzinhas aqui, não dá para ficar na salinha, mas já pode sentar para ouvir o culto. Os vossos filhos profetizarão. Nós estamos cantando, profetizando isso, né? Os vossos filhos, nossos filhos.
Cara, mas como que nossos filhos vão profetizar se no ambiente que é para ouvir a palavra do Senhor estão brincando? Eu sei que é criança, sabe? Eu sei, eu tenho um filho e eu entendo, mas eu também entendo que esse lugar não é um lugar para vir brincar. Existe o lugar e existe a hora, o momento. E esse momento e esse lugar, sabe, é o momento que está sendo, sabe, que o Senhor está querendo falar, que o Senhor está querendo manifestar a vontade dEle. E é necessário também que as criancinhas maiores escutem, cara, seja disciplinado, ou seja educado, sabe, em ouvir a palavra do Senhor. Eu parei para observar, depois disso eu parei para observar, cara, o Senhor falou com José era uma criança, como muitos daqui estão aqui, que podem sentar para ouvir. O Senhor falou com José e José discerniu que era a voz do Senhor. O Senhor falou com Samuel, chamou Samuel. Samuel não conhecia a voz do Senhor, mas ouviu a voz do Senhor. Tanto que quando Samuel ouviu, foi lá para o profeta Eli, se eu não estou enganado. Você me chamou? Não, aí foi dormir, vai dormir. Você me chamou? Não, vai dormir. Você me chamou? Olha, a próxima vez que lhe chamarem, você diz, eis-me aqui, Senhor, fala. Cara, era uma criança, provavelmente ou com certeza, essas crianças que ouviam a voz do Senhor, eram crianças que estavam disciplinadas a ouvir no templo, a ouvir as coisas referentes ao Senhor. Como que nossas crianças vão saber ouvir a voz do Senhor, se não estão disciplinadas a sentar e ouvir o Senhor falar, quando tem alguém ministrando? É algo, cara, que o Senhor começou a falar comigo, não é birra com ninguém, eu estou incluso dentro desse pacote, porque eu tenho um filho também, sabe, não é queixa contra A ou B, mas é algo referente ao zelo, referente às coisas do Senhor, ao que o Senhor está liberando sobre nós. Nós, há um tempo atrás, nós estávamos andando desgovernado, segundo a nossa própria vontade evangélica, sabe? Os evangélicos fazem isso, nós vamos e fazemos, os evangélicos fazem aquilo, nós vamos e fazemos. Então estava todo mundo na mesma onda, só que agora o Senhor começou a nos alinhar, e é necessário que tudo entre em ordem. Não adianta, sabe, eu me posicionar e a casa do Senhor está fora de ordem. Não adianta. Eu não estou brigando com ninguém, o povo está me olhando. Me desculpe, pessoal, mas é que está aqui. Então, não adianta, cara, eu preciso preparar o lugar. O lugar precisa ser preparado, sabe? O lugar, os profetas, cara, eles tinham uma responsabilidade. Os levitas, para quem não sabe, eles não adquiriram, o Senhor não permitiram eles adquirir bens, sabe? Assim, na divisão das terras, né? Da herança que o Senhor tinha para o povo de Israel, o Senhor não permitiu os levitas, né, adquirirem bem, mas Ele falou, olha, os levitas vai cuidar das coisas referentes ao templo, as coisas do Senhor, referente tudo que é da casa do Senhor, os levitas que vão cuidar, eles não vão ter herança tal, porém, tudo que for depositado, as outras tribos, sabe, vão ofertar, vão dizimar, vão, sabe, fazer sacrifícios, vão oferecer ofertas tal, e essas ofertas vão ser destinadas à casa do Senhor, e quem vão desfrutar disso são os levitas, porque eles não trabalham, eles não sabem, não pelejam, mas eles vivem para a casa do Senhor. E quando ia se fazer uma oferta, cara, para, sabe, em remissão de pecado do povo ou de alguém, se o sacerdote, a pessoa que iria oferecer o sacrifício, ela não tivesse apta, ela não tivesse, sabe, em santidade, o ambiente não tivesse preparado adequadamente para oferecer aquele sacrifício, aquela pessoa morria, cara. Então era uma responsabilidade muito grande, era algo muito. Então é do mesmo jeito, nós precisamos preparar
o ambiente para o Senhor. É porque nós não estamos morrendo ainda. Por isso que estamos fazendo tudo aleatoriamente. Mas aqueles que cuidam da casa do Senhor, é necessário que prepare, meu amigo. É necessário que, sabe, que cuide, que tenha zelo. Porque talvez um dia o Senhor pese, ou, sabe, e adquirir, que possamos morrer ou qualquer coisa acontecer sobre a nossa casa, porque estamos tratando as coisas do Senhor de qualquer jeito. Cara, é necessário a gente amadurecer. É necessário que nós tenhamos um amadurecimento referente às coisas do Senhor. É necessário que nós, sabe, tenhamos um zelo tão grande pelas coisas do Senhor, que isso nos consuma. Sabe, que quando nós vamos chegar e olhar as coisas, não, aquilo ali está errado, então eu vou lá e conserto, aquilo ali não pode ser assim, eu vou lá e faço, ou ajudo alguém que está fazendo alguma coisa errada. Porque, cara, o Senhor está esperando um ambiente propício para a glória dele. E quem vai preparar esse ambiente somos nós. Não só no ambiente aqui no quadrado, mas também na nossa vida, o ambiente, a nossa vida, aquilo que estamos fazendo, de que forma que estamos fazendo as coisas do Senhor. Como estamos fazendo, sabe? Em que nível que nós estamos nos doando para as coisas que o Senhor confiou a nós. O Senhor está falando isso comigo e não é outra coisa, não é muita coisa que o Senhor está falando. O Senhor só está falando, olha, vocês precisam, eu estou alinhando vocês estão entendendo, mas agora vocês precisam colocar algumas coisas no lugar. A vida de vocês, preparar o ambiente, quando for cultuar, sabe, se organizem para que a glória do Senhor, para que eu se manifeste, porque não adianta eu chegar aqui atrasado, ou vir com a mente de qualquer jeito, vir do trabalho pensando na conta, ou pensando no que eu vou fazer amanhã, e chegar aqui e clamar, vem Senhor, vem, e tal, aquele peso, sabe, para atrair a presença do Senhor, e cara, não vai fluir, não vai, porque o Senhor... a gente se organiza para fazer um monte de coisa. A gente se organiza vai fazer uma viagem, se organiza, mas para, sabe, vir atrair a presença do Senhor, chamar a presença, trazer a presença, unir o céu e a terra, nós não nos preparamos. Nós queremos estar no automático. Nós viemos tanto, nós, sabe, prestamos tanto culto que as coisas estão automáticas. Sabe, estamos aqui terça, estamos sábado, estamos quinta, estamos domingo, sabe, nós estamos aqui quase todo dia da semana, que está algo muito automático, então chega e tal, e cara, mas eu preciso, sabe, amadurecer nisso. Nós como igreja precisamos amadurecer nisso. Eu preciso atrair a presença do Senhor da forma correta. O Senhor não vai vir de qualquer jeito. Eu preciso preparar o lugar para o Senhor. Eu preciso preparar um lugar para o Senhor. E como é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Será que eu estou desejando ao Senhor? Será que eu estou vindo ao culto, sabe, desejando ao Senhor? Ou eu estou vindo no culto porque é terça-feira, hoje tem culto, aí tem que ir para a igreja, sabe, bater o ponto. Ou eu vou ao culto terça-feira, cara, eu vou cultuar o Senhor, sabe, hoje eu vou estar junto com meus irmãos adorando ao Senhor e ouvindo aquilo que o Senhor está liberando. Nós estamos no automático, muitos de nós, a maioria de nós está assim, no automático. Vai no culto, na próxima quinta-feira vai vir ao culto, com a mente, porque quinta-feira tem que ir para o culto. Cara, mas o Senhor, pelo menos comigo, o Senhor está me fazendo desejar Ele, sabe? O Senhor está me levando para um lugar que está colocando a minha vida em ordem. A minha vida está me fazendo, sabe, eu entender, cara, eu não posso mais proceder do mesmo jeito, eu não posso agir da mesma forma, eu não posso ver as coisas erradas e deixar, porque não é responsabilidade minha, eu ver e deixar, não posso. Eu tenho que amar. O Senhor está me levando para esse lugar. Eu acredito que o Senhor está nos convidando para esse lugar. O Senhor está nos conduzindo a colocar tudo em ordem.
porque o Senhor está por vir sobre nós. A glória do Senhor está por vir sobre nós, mas ela vai vir e vai vir com um peso tão grande que aquilo que estiver fora do lugar não vai suportar. Então, galera, essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Essa é a palavra que o Senhor tem falado comigo. Eu preciso entender o que é que eu estou fazendo para o Senhor, e eu preciso amar. Eu tenho que fazer com amor. Eu tenho que fazer de todo o meu coração. Se coloquem de pé.